sejam muito bem-vindos ao 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, 5º CIT. Meu nome é Giuliano Pincerato, sou coordenador dos cursos de Arquitetura e Engenharia Civil e, em nome do Unisalesiano, agradeço a sua participação nesse evento tão relevante na atualidade. O 5º CIT propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. Hoje, eu tenho o prazer de trazer aqui para falar um pouco de um assunto, assim, depois vocês vão entender o porquê que eu trouxe essa moça extremamente simpática para falar um pouquinho para vocês e também a expertise, a experiência que ela tem nesse assunto que eu acho extremamente importante para os projetos de arquitetura e na construção de modo geral, que são os projetos paisagísticos. Então, eu trouxe aqui com vocês a arquiteta e urbanista Larissa Locatelli, só para falar de projetos paisagísticos. Larissa, muito prazer. Eu quero agradecer imensamente aí a sua desculpa, depois eles cortam, não. O seu aceite, né, em participar desse nosso congresso, né, e a palavra é sua. Fique à vontade, Larissa. Giuliano, muito obrigada. O prazer é todo meu. Eu amei receber esse convite e vai ser um prazer passar o meu conhecimento para todos vocês. Eu elaborei essa palestra com muito carinho e eu espero que vocês aproveitem, tá? Anotem, peguem as dicas e sempre que tiver uma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Depois o pessoal vai deixar meu contato. Então, eu vou iniciar aqui o compartilhamento da tela. Bom, pessoal, então, a princípio, o título dessa palestra que eu escolhi foi Do Projeto ao Jardim, Paisagismo para Arquitetos. Mas isso vai servir para qualquer pessoa que tem interesse em elaborar aí um projeto paisagístico, porque nessa matéria eu trago bastante conteúdo, bastante experiência em tudo que eu nesses 7 anos de profissão, já vivenciei, já experimentei. Então, tudo que eu estou trazendo aqui é baseado nas minhas experiências pessoais como arquiteta e sempre aí trabalhando nesse ramo. Então, a princípio, eu quero já iniciar o porquê, né, da importância do projeto paisagístico nos dias atuais. Por que o paisagismo é tão importante? Não só em relação a mudanças climáticas, porque hoje em dia a gente vive em cidades com grandes ilhas de calor. Então, é de extrema importância que as pessoas se conscientizem da necessidade das árvores, né? Não só numa questão mais biofílica da situação, porque no estudo biofílico a gente tem artigos que comprovam que o bem-estar das pessoas, a saúde mental, é totalmente ligada com o ambiente que ela se insere. Então, o paisagismo ele não só traz conforto térmico, conforto externo, mas também ele afeta, né, na capacidade intelectual das pessoas, no bem-estar, na produtividade dos indivíduos. Então, tudo isso está relacionado com o paisagismo. A gente também tem a questão da sustentabilidade urbana, qualidade de vida e valorização imobiliária. Gente, é importante pensar nisso. Às vezes as pessoas acham que o paisagismo é só um detalhe na obra, mas é uma das coisas que mais valorizam um imóvel. Então, sempre que forem executar um projeto de uma casa, de uma residência, de um comércio, pensem nisso. Pensem nos espaços paisagísticos a serem trabalhados, né? É importante ter um projeto, é importante sempre ter uma visão futura do desenvolvimento das espécies, de como elas vão ficar naquele ambiente. Então, assim, é importante que vocês entendam a importância, né, da gente inserir as plantas no meio ambiente, inserir as plantas no nosso meio de trabalho, ambientes corporativos, né? Paisagismo não é só criar paisagens, ele também pode estar dentro de um escritório. Então, dando continuidade. Bom, eu trouxe aqui a linha do tempo do paisagismo só para dar uma leve pincelada nisso. Não vou tomar muito tempo, porque a parte mais importante dessa palestra é mais sobre espécies, sobre o que dá certo, sobre projeto, enfim. Então, aí a gente tem, desde a Antiguidade, Renascimento, século XIX, século XX, contemporâneo e depois o paisagismo no Brasil.
Eu trouxe essa linha do tempo bem enxugada mesmo, por quê? Eu queria dar ênfase na antiguidade. Desde aquela época, nos jardins suspensos da Babilônia, a gente já vê muito a incidência de irrigação, né? Dizem vários historiadores que nesses jardins suspensos eles tinham uma irrigação de ponta, né, gente? E naquela época, essa preocupação com a água, com a vida das espécies era muito, muito assídua. Claro, existem também historiadores que têm dúvidas se esses jardins realmente existiram, mas para terem registros de irrigação desde aquela época, é de suma importância que vocês também prevejam isso nos projetos de vocês, porque a gente vê muito aí nesse mercado casas de alto padrão que não existem nenhuma preparação para projetos de irrigação. Isso é, assim, gente, de verdade, é uma escassez projetual. Então, eu acho que também é uma conscientização que os profissionais aí da área que têm interesse em elaborar projetos paisagísticos façam, não só com construtoras, mas também com os próprios arquitetos para preverem isso nos orçamentos e nos projetos. Aí a gente tem também no Renascimento jardins formais, simétricos, integração com a arquitetura. A gente também já vê aí no Renascimento a introdução da água no paisagismo. Século XIX, século XX, jardins modernos, influência inglesa, parques urbanos também, mesma coisa. Né? A gente já vê uma elaboração muito melhor do paisagismo. A gente também consegue compreender a necessidade dos parques urbanos para as cidades. Então, no século XIX, século XX, a arquitetura paisagística parou de ser um movimento individual, né? Antigamente, o paisagismo ele simbolizava poder e hoje o paisagismo ele simboliza estilo de vida, ele simboliza qualidade de vida. Então, a partir aí do século XIX até então, a gente vê o paisagismo em função do ser humano. Na era contemporânea também, a gente vê muita sustentabilidade, biodiversidade, integração com a cidade. Então, o paisagismo hoje, gente, ele é um símbolo de sustentabilidade. A biodiversidade, integração com a cidade. É importante que vocês se conscientizem disso. Por exemplo, existem muitas ruas aí, provavelmente na cidade de você que assiste esse vídeo, que a fiação é de um lado da calçada. E do outro, as pessoas insistem em colocar árvores de pequeno porte, mas não se atentam com o aquecimento, as ilhas de calor que isso gera. Então, é muito importante que vocês tomem consciência disso e, sempre que possível, insiram árvores de grande e médio porte nesses locais. E aí a gente tem também, né? Eu trouxe o tópico no Brasil sobre o Burle Marx, ele que transformou o paisagismo literalmente em linguagem artística. A gente vê pela primeira vez um paisagismo contemporâneo sendo utilizado com espécies tropicais do Brasil mesmo, porque até então o paisagismo ele estava voltado para outras culturas, mas no Brasil em si a gente não tinha um arquiteto que realmente focasse nisso e que tivesse grandes resultados aí nos projetos dele. Dando continuidade, trouxe aqui alguns exemplos, né, de 2 jardins contemporâneos. A gente tem aí, não só na parte da sustentabilidade, arquitetura verde, funcionalidade, estilo híbrido, e eu trouxe dois edifícios, né? O edifício 8, em São Paulo, que é um exemplo de sustentabilidade em projetos, tá? E também o Highline em Nova York. Juliano, peraí que eu vou ter que pausar o vídeo. Só um minutinho. Tá bom, sem problema. Porque... Calma, eu não vou pausar, vou deixar assim, mas aí eles fazem um corte. Porque eu tô com o meu cachorro aqui, senão ele vai ficar fazendo barulho. Não, fica tranquila. Gente. Pronto, resolvi. Não, fica tranquila. Vou começar esse slide de novo, que aí eles cortam certinho no sem começo. problema.
Bom, pessoal, então eu trouxe aqui os jardins contemporâneos, que é o que a gente vive hoje em dia, o paisagismo que a gente está inserido e o que a gente deve praticar nos dias atuais. Eu trouxe 2 exemplos, o Edifício 8 em São Paulo e o Highline em Nova York. São 2 ótimos exemplos para vocês estudarem sobre sustentabilidade, né? O Highline, em específico, ele foi uma revitalização que ocorreu em uma linha férrea e, gente, de verdade, estudem sobre ele, é incrível, é uma obra rica em paisagismo e revitalização, né? Nas faculdades a gente aprende a revitalizar espaços antigos, espaços em desuso. Então, é um projeto muito legal de ser estudado. E aí, na era contemporânea, né, a gente tem o foco na sustentabilidade, em reduzir ilhas de calor, em filtrar a água da chuva, atrair a biodiversidade local. Então, independente do local que você assiste esse vídeo, cada um tem suas biodiversidades específicas, então atraiam isso. Utilizem espécies voltadas para isso, que sejam nativas da sua região, porque com certeza o resultado vai ser muito mais satisfatório, né? A arquitetura verde engloba telhados, fachadas vivas, integração com edifícios e cidades, né? Os famosos telhados verdes, jardins verticais. A funcionalidade, não apenas em contemplação, ou seja, o paisagismo, ele sim foi feito para ser contemplado, mas ele também resolve problemas, não só questões de conforto térmico, conforto acústico, até mesmo ambiental, né? Em questão de ventos, a gente pode criar maciços vegetativos que inibam, né, o fluxo de vento, ventilação. E aí a gente tem também o estilo híbrido, que une tecnologia, arte, ecologia, criando espaços mais humanos em meio ao urbano, tá, gente? Então, dá uma pincelada aí só sobre a era que a gente vive no paisagismo, para vocês terem esse foco, né? Sempre que possível, inserir isso nos projetos de vocês. Bom, aqui eu trouxe as etapas do projeto. Essas etapas foram eu que elaborei, né? Não particularmente é uma regra, né? Não é uma regra, mas vocês podem utilizar isso, essa metodologia nos projetos de vocês. A princípio, eu sempre faço uma reunião com o cliente no espaço de intervenção, sempre faço o levantamento das medidas no local, e nessa reunião, eu sempre faço questão de perguntar para o cliente o estilo de jardim que ele gosta, se ele gosta de folhagens, flores, tudo aquilo vai me conduzir a ser mais assertiva com a escolha das espécies. Também confiro todas as medidas, né, insolação, registro imagens de tudo, para não ter nenhuma dúvida do local. Posteriormente a isso, eu faço croquis dos maciços vegetativos que eu acredito serem ideais para aquele local e apresento essas espécies para o cliente. Depois dessa apresentação, eu sempre faço uma apresentação das imagens em 3D, né? Às vezes o cliente acaba optando por não fazer essa parte do projeto, mas depois, no projeto executivo com detalhamentos, fica bem mastigadinho, bem explicadinho como que deve ser feito isso. E depois a cotação das espécies com os viveiros locais e o acompanhamento para instalação junto com a equipe de jardinagem. Você que for fazer esse projeto paisagístico, é importante, de suma importância, que vocês participem da execução dele, junto com os jardineiros e todos os profissionais envolvidos, tá, gente? Porque, às vezes, não é só desenhar, não é só projetar. A gente acha que uma planta baixa bem detalhada é suficiente, mas às vezes não é, tá? Principalmente num projeto paisagístico. As plantas, elas têm frente e costas. Então, às vezes, o próprio jardineiro não consegue ser tão assertivo em relação ao posicionamento delas. E, é claro, a gente não pode arriscar inserir uma espécie, por exemplo, uma oliveira centenária, no local errado e depois correr o risco de perder ela por mudar ela de local. Então, é de suma importância que vocês sigam essa linha aí tênue de execução e sejam sempre, gente, fiéis àquilo que vocês acreditam, tá?
Muitas vezes os clientes vão questionar sobre as espécies, vão fazer muitos questionamentos sobre, mas fulano tinha uma espécie dessa e não deu certo. É muito individual, tá? As experiências. Muito. E é claro, o paisagismo em si, a gente está falando de plantas vivas, né? A gente tem que tomar esse cuidado porque tudo varia da maneira que ela é cuidada, tudo varia da insolação do local. Então, cada cliente, cada projeto é único e cada resultado também é único, tá? Não dá para a gente prever que a mesma planta que a gente colocou em um projeto vá se desenvolver igual em outro. Então, gente, saibam disso. Não façam muitos comparativos, porque às vezes o cliente cobra. Então, tenham sempre essa ciência. Bom, nesse slide, eu trouxe um pouquinho de como é feita a reunião com o cliente e o levantamento das medidas. Também trouxe algumas imagens, né? Essas imagens eu vou falar sobre elas. A primeira foto aí em cima, ela mostra um local de uma casa aqui na região de Araçatuba. E a maior queixa dessa cliente era que a janela dela era voltada para a rua e isso acabava com a privacidade da casa. Então, ela queria que a gente trouxesse uma solução para cobrir essa janela e que trouxesse mais conforto na hora que ela abrisse essa janela e não desse direto para a rua. E que ela não ficasse usando a persiana, né? Ela queria um pouco mais de ventilação. Então, tudo isso ela me passou nessa reunião principal, nesse estudo, né, da casa com o cliente. Tirei as medidas, vi a insolação, se a casa era face sol, face sombra, a topografia do local, o levantamento das necessidades do cliente, tudo isso foi anotado. No mesmo momento, eu já tive algumas ideias, alguns insights de algumas espécies e já passei isso para ela. Então, assim, é muito legal, às vezes, vocês mostrarem algumas espécies que vocês têm em mente para o cliente já virar e falar, eu não sei se eu gosto. Eu gosto. Então, fica tudo mais assertivo dessa maneira. Outra coisa muito importante, gente, de ser verificado são os pontos de água existentes, né? Se esse cliente tem vontade de fazer uma irrigação, você, como profissional da área, precisa já ter o conhecimento de procurar os pontos de água, as tubulações em áreas destinadas a jardim, é muito, assim, necessário para um projeto de irrigação. E também as dimensões dos canteiros e as necessidades do cliente. Por que eu deixei isso bem em ênfase ali embaixo? Importante verificar. Vou começar pelos pontos de água. Já falei anteriormente, né, que as pessoas não se preocupam muito com isso, mas os projetos de irrigação, gente, pode ser desde casas simples até casas de alto padrão. Mas muitas vezes as pessoas esquecem disso. E eu já trabalhei em várias casas aqui em Araçatuba, né, na região, que eram casas novas, recém-construídas e com nenhum preparo para a irrigação do paisagismo. E só para vocês terem uma ideia, essas imagens que eu trouxe para vocês, quando a gente executa esse jardim, precisa molhar todos os dias, religiosamente, de 1 a 2 meses. E depois isso vai se espaçando. Mas, assim, as regras precisam ser religiosas. Então, imaginem, né, um cliente com muito jardim em uma casa. Se ele não puder ter uma irrigação bem planejada, isso vai acarretar em muitos problemas futuros para o profissional que executou. Então, é muito importante que vocês façam a prévia aí da irrigação. Também em relação a dimensões dos canteiros, gente. Muitas pessoas acham que meio metro é suficiente para a gente colocar uma palmeira, mas não é. A gente tem que colocar, no mínimo, 1 metro de largura de canteiro para uma palmeira. Principalmente se esse cliente escolher uma palmeira grande, o torrão dela vai ser grande. E a gente não pode desbastar ele e correr o risco de perder ela. Então, é muito importante aí que vocês também verifiquem isso. Muitas vezes me deparei com projetos onde o canteiro tinha 30 centímetros só, e o cliente porque queria uma palmeira, porque no projeto em 3D tinha uma palmeira, e não tinha jeito nenhum de colocar nenhuma palmeira ali. Então, verifiquem bem isso, tá, gente?
Mais uma observação, né, sobre essas imagens que eu trouxe. A de cima é de como era. A segunda foi do paisagismo que a gente elaborou para resolver os problemas dessa cliente. E a terceira foi 1 ano e meio depois, tá, gente? Essa terceira foto é de 1 ano e meio depois. A gente pode ver como que as marantas charuto se desenvolveram, como que o guaimbê está muito bem desenvolvido. Então, assim, tudo isso vai variar do carinho que esse cliente tem com as plantas, com a manutenção, né, com a jardinagem, adubação, irrigação é primordial. Às vezes a gente vê um jardim aqui, ó, igualzinho quando ele foi implantado, 2 anos depois ele tá parecidíssimo. Por quê? Porque a pessoa não irriga, não aduba, não tem aquele cuidado, né? Então acaba que as plantas demoram muito mais para se desenvolver. Então eu trouxe esse jardim para vocês verem que paisagismo é paciência. Quando vocês elaborarem um projeto paisagístico, saibam que o portfólio desse projeto não vai vir cedo, vai vir aí depois de 1 ano e meio, 1 ano, tá? Então é muito legal essa conscientização também do cliente, não só de quem está executando. Às vezes o cliente espera que vai vir tudo desenvolvido e que é uma mágica, né? Mas realmente não é. Então, aí, dando continuidade, né, na minha apresentação para o cliente, aqui eu trouxe um exemplo de um croquis. Eu fiz tudo isso à mão, tá, gente? É uma coisa bem simples. Eu sempre pego a planta baixa da casa e faço um desenho dos maciços, coloco uma legendinha para o cliente ter uma noção onde que vai cada coisa. Principalmente se ele não entende nada de planta, é legal apresentar o croquis com ele e junto as imagens de cada espécie, tá? Para ele conseguir fazer a ligação aí de como vai ficar a estética, né, desse projeto. Também é importante, nessa mesma fase, ir por algum viveiro local com esse cliente e apresentar para ele essas espécies. Porque, às vezes, por foto é uma coisa e pessoalmente é outra. Principalmente porque, pessoalmente, essas plantas são mudas, que não são desenvolvidas, então o cliente tem que saber que, a princípio, esse jardim vai ficar meio árido, porque as plantas vão estar pequenas, tudo isso varia, tá? Ele tem que ter noção que o tamanho das plantas muda o valor delas, tá? Então, quanto maior a muda, mais cara ela fica, e isso é proporcional em tudo, né? Nos viveiros, todos os viveiros são assim. Uma palmeira aí, por exemplo, uma fênix pequenininha vai custar uns R$ 180, e uma fênix grande vai custar em torno de 1.000, uma fênix aí de 3 metros. E claro, né, gente, o valor é proporcional ao tempo que ela levou para chegar nesse tamanho. Por exemplo, uma fênix de 3 metros demora 20 anos aí para ficar nessa estatura. Então, imagina, 20 anos cuidando dessa espécie. Os clientes precisam ter essa conscientização, e principalmente os arquitetos que vão executar esse jardim, tá? Eles têm que ter noção disso, até mesmo para apresentar e justificar o porquê dessas espécies para o próprio cliente que vai comprar elas. Bom, dando continuidade, depois de alinhado o croquis, depois de ter feito todas as alterações que o cliente exigiu, eu trouxe aqui um exemplo de um projeto executivo que eu executei. No projeto executivo, é importante que as espécies fiquem bem claras, né, para quem for ler esse projeto, para os jardineiros, que vocês consigam diferenciar bastante os maciços, as cores. E uma característica que é importantíssima, e assim, gente, não é indispensável, é colocar o nome científico das espécies. A gente sempre tem um nome popular, mas assim, a mesma espécie, a mesma planta, ela vai ter vários nomes populares. O que aqui eu conheço como maranta charuto, outro lugar vai conhecer só como calathea. Então, as pessoas não vão saber essa diferença. Então, sempre que vocês fizerem um paisagismo e querem que ele seja feito fielmente, né, no projeto, que seja muito fiel ao projeto, sempre coloquem as especificações corretas, tá? E pesquisem, tá, gente? Não é só jogar no Google e falar assim, eu quero uma congeia tomentosa. Não, vocês precisam ter certeza que essa congeia tomentosa é a congeia que vai dar aquela florzinha rosinha claro que a gente está acostumado a ver. Então, assim, sempre se certifiquem se o nome científico corresponde com a foto da imagem da espécie que você está vendo, tá?
Também gosto de calcular a metragem necessária para cada espécie, e eu também já deixo os quantitativos das mudas. Então, gente, é muito importante quando vocês forem fazer um projeto paisagístico, fazer a prévia, né, dos cálculos das quantidades e das metragens. Isso vai facilitar os viveiros locais a orçarem esse paisagismo. E vai facilitar também com que o seu próprio cliente consiga fazer algumas pequenas mudanças, tendo noção das quantidades das mudas. Não é só colocar um maciço e a metragem quadrada. Cada viveiro vai calcular de uma maneira diferente. Então, sempre sejam mais assertivos nisso. Esses detalhes fazem bastante diferença, tá? Na hora do projeto. Então, dando continuidade aqui, eu trouxe algumas imagens em 3D que a gente já executou. Para executar esse paisagismo, eu utilizei o SketchUp, depois eu renderizei ele no Lumion, depois do Lumion eu joguei ele no Redraw e depois eu joguei ele no Photoshop, para a gente ter um resultado aí o mais realista possível, tá? Eu gosto muito de escolher os blocos mais fiéis com a realidade. Então, qualquer pessoa consegue identificar aí, qualquer viveiro, qualquer arquiteto, qualquer pessoa que entenda um pouco de planta consegue identificar que a gente tem capim do Texas rubro, curcúligo, que a gente tem jasmins pendentes, tá? Guaimbês ali em cima. Então, é muito importante que vocês sejam muito fiéis às representações paisagísticas de vocês. Existem blocos que não conseguem representar fielmente aquilo que a gente quer passar para o cliente, então sejam mais assertivos nisso, tá? Não meçam esforços. Aqui outra imagem desse projeto, né? A gente executou, é uma casa que vai ser executada aqui em Araçatuba, e a cliente já quis fazer todo o preparo do paisagismo, o preparo da irrigação para os maciços vegetativos. Então, essa casa já está sendo construída já com a prévia de todos os conduítes ali, né? Todos os tubos condutores para receber irrigação. Aqui também eu tenho outro exemplo de um projeto que eu executei. Gostaria até de mostrar para vocês, ó, eu tenho duas imagens da mesma casa. E cada casa, quer dizer, cada imagem, a gente tem um paisagismo diferente, com espécies totalmente diferentes. Essa casa aí, o paisagismo, essa casa é de Varginha, tá? Então, o clima de lá é muito diferente daqui de Araçatuba. É bem mais frio, é bem mais úmido. Então, eu consegui brincar um pouco mais com espécies que eu não consigo usar aqui em Araçatuba. Então, é muito legal que vocês, toda vez que tiverem oportunidade de executar um paisagismo em outra região, com um clima diferente do seu, brinque com espécies que você não tem usado aqui. Não só para aumentar o portfólio de vocês, mas até mesmo para vocês terem experiências com espécies novas e já criarem uma própria afirmativa, uma própria... Como que eu posso dizer? Terem já uma noção do desenvolvimento, se é uma espécie lenta, se é uma espécie que floresce bastante, se ela realmente é fiel à estética dela. Às vezes a gente tem algumas plantas aí que são perenes, e aqui em Araçatuba elas são anuais, então vale a pena vocês testarem tudo que tiver ao alcance de vocês. Então, nesse caso, eu fiz um paisagismo mais mediterrâneo, voltado com espécies que dariam super certo naquele clima um pouquinho mais frio e ameno. E aqui eu já fiz um projeto mais paisagístico voltado para o tropical, né? Também usei hortênsias, usei aí o fórmio, que é uma planta que Araçatuba ele não vai muito bem, né? A gente tem umas substituições legais, por exemplo, a moreia, mas o fórmio fica bem mais alto, ele tem uma lança maior, então eu acho que ele tem uma imponência um pouco mais significativa. Então, vocês conseguem ver aí que as espécies um pouquinho diferentes e a gente consegue mudar totalmente a estética dessa casa. Dando continuidade aí, também trouxe um paisagismo com uma gama de espécies muito maior, tá? Então aí a gente consegue identificar que nessa imagem a gente tem curcúligos, orelhas de elefante, justiça, inhame negro, guaimbês, tá? A gente consegue verificar tudo isso, maranta charuto. Então, é muito importante que toda vez que vocês forem executar essas imagens, sempre sejam fiéis às representações das plantas, tá?
até porque é um projeto paisagístico. Não é só colocar um verdinho e falar, aqui vai ser isso. Não, gente. Tem que estar muito bem representado. O cliente vai cobrar isso de vocês e é importante que vocês estejam preparados para fazer essa entrega. Aqui também trouxe mais uma imagem, né, de outro projeto que a gente executou, também pelo SketchUp. Posteriormente, joguei no Lumion, depois no Redraw e depois no Photoshop. São todos esses programas que eu uso, tá? Tudo vai variar das configurações que vocês colocam nesses programas. Então, os resultados podem sair de inúmeras formas possíveis. Então, estudem, sejam mais assertivos. Não meçam esforços para atingir a qualidade do paisagismo que vocês desejam, tá, gente? Isso não é difícil, é só uma receita de bolo aí. Então, desejo boa sorte para vocês quando forem fazer esses projetos. E também, claro, se tiverem alguma dúvida, vai ser um prazer ajudar vocês, tá? Então, eu vou ficar sempre à disposição aí. Dando continuidade, eu vou falar um pouquinho agora de jardins verticais. Isso aqui é uma experiência muito particular, tá, gente? Cada um gosta de um jardim vertical diferente. E eu vou falar os meus preferidos, quais eu me identifico mais, quais eu tenho mais facilidade, tá? Bom, o primeiro jardim vertical, que essa imagem aí no canto superior esquerdo, é de um jardim que eu executei não faz muito tempo. E o método dele é com essa grade, essa tela que é feita na serralheria. E depois a gente pega os vasinhos de parede e engancha eles em todo o jardim. Eu gosto muito dessa modalidade de jardim vertical, porque eu acredito que isso possibilita com que futuramente, vamos supor, tem uma planta ali que está bem mais desenvolvida que a outra e o jardim esteticamente não está equilibrado, então a gente consegue fazer uma substituição fácil aí de uma espécie por outra, tá? A gente pode mudar um vasinho de lugar com bastante facilidade. Diferente de outras variações de jardim vertical. Por exemplo, aí ao lado direito desse slide, a gente consegue ver esse jardim vertical. Eles são feitos com vasinhos cimentícios ou até mesmo cerâmicos, tá? Tem toda uma preparação para ser feito esses vasinhos nas paredes. E ele não permite com que com facilidade você troque uma planta de lugar, a não ser que você realmente tire ela de dentro com as raízes tudo e replante ela em outro espacinho, né? Então, ele já não permite isso. Só que em relação a desenvolvimento, esse jardim, onde ele é feito com esses vasinhos cimentícios ou cerâmicos, eu acredito que o desenvolvimento é muito maior, tá, gente? Eu gosto muito do resultado final. Acredito que as plantas acabam se desenvolvendo um pouco mais por terem mais espaço aí para enraizar. Então, se fosse para escolher entre essas duas, com certeza essa é do lado direito. Mas tudo varia também do tamanho do jardim desse cliente e do espaço que ele está inserido. Aí no canto inferior esquerdo, a gente já consegue ver aqueles suportes metálicos para encaixar as cuias. Isso a gente vê no Mercado Livre, vários viveiros comercializam, é fácil de achar. Também é uma forma simples, né, para quem quer evitar que as plantas tenham muito contato com a parede, para evitar essas questões de infiltração, enfim. E aí a gente ao lado já tem um que é feito com tela. Esse jardim, gente, com a manta, ele é muito legal, eu gosto bastante dele, só que ele também acumula muita umidade atrás dessa tela. Então, é importantíssimo, qualquer jardim vertical que vocês forem executar, façam a prévia da impermeabilização desses locais, tá? É importante, gente, e principalmente nos projetos de vocês. Quando colocarem um jardim vertical, sempre deixem uma nota. Aqui irá um jardim vertical. É importante que tenha ponto de água, ralos e impermeabilização nessa parede, tá? Ponto de água, principalmente, porque esse jardim vai precisar ser molhado. E às vezes, por exemplo, igual nessa primeira foto que eu trouxe para vocês, é dentro de uma varanda. A gente vê até uma beiradinha da foto que tem forro de madeira. Como que você vai ir aí com uma mangueira e molhar tudo isso? Não é muito viável. Então, é muito importante que vocês façam já esse reconhecimento das necessidades desse jardim, né? Principalmente com a sujeira que vai ser feita embaixo depois. Então, sempre é bom ter um ralo, ter todo um preparamento para isso.
toda uma preparação para isso. Aqui nesse slide, eu trouxe algumas espécies para jardins verticais aqui na nossa região, tá? No interior de São Paulo, Araçatuba é uma cidade muito quente, algumas épocas do ano muito seca, né? Muito seca a maior parte do tempo. Então, essas espécies que eu estou trazendo para vocês são espécies que eu já experimentei todas, então eu consigo ter propriedade para passar essa dica. E aí, de sol, a gente tem aspargo alfinete, lambari roxo, trapoeraba roxa, hipomeia. Gente, a hipomeia, eu tô apaixonada nessa hipomeia. Ela tem tanto na cor verde quanto na cor roxa, tá? Então, é muito legal vocês explorarem essas cores na hora de fazer um jardim vertical, fica muito bonito. Xanadu, jasmim pendente, liriope, dianela, guaimbê, samambaia de sol, bromélias, tudo isso fica muito legal. E é muito importante vocês se atentarem. Algumas espécies, elas caem, são mais pendentes, e outras enchem mais. Então, é legal vocês terem um conhecimento de cada uma para conseguir fazer um equilíbrio legal nesse jardim. Já as plantas de sombra, a gente tem aí samambaia, jiboias, costela de Adão, cingônio, cissos, lambari roxo, peperômia, lírio da paz, aspargo alfinete, solanum. As jiboias, gente, muita gente não sabe disso, mas a gente tem várias cores, várias variações, várias espécies diferentes de jiboias. A gente tem verde clara, verde escura, rajada, jiboia branca, e todas vão super bem aqui na região, tá? Então é muito legal vocês terem aí pelo menos uma noção dessas espécies para cada ambiente. Aqui, eu vou falar um pouco sobre as plantas de clima quente e seco, né, voltadas para a nossa região. Também trouxe algumas imagens de referências de jardins, né, já executados. Eu gosto muito de trabalhar com esse volume verde, com esse mix de folhagens diferentes. Eu acho muito bonito. Como a gente vive num país tropical, é muito legal a gente explorar isso, sabe? A biodiversidade que a gente tem, todas as possibilidades, gente, fica muito bom. Bom, eu vou começar aqui, então, falando sobre as plantas de sombra, tá? Para paisagismo. A gente tem pinanga, palmeira laca, areca trianda, liquala, jabuticaba, dracena pleomele, bambu, ficus lirata, ficus elástica, rapis, maranta charuto, alpínia purpurata. Todas essas plantas, elas dão super certo em áreas de luz indireta e sombra, tá? Aqui eu trouxe um exemplo, né, de um jardim de sombra. A gente tem costela de Adão, as marantas, a gente tem a jabuticaba. A jabuticaba, gente, ela não dá só embaixo do sol, tá? Ela consegue ser climatizada em ambientes internos, contanto que ele tenha bastante iluminação, tá? Bastante iluminação natural. Não adianta colocá-la em iluminação artificial, tem que ser iluminação natural e, de preferência, que tenha alguma ventilação, tá? Então, essas são as espécies que dão super certo. As marantas, eu gosto muito. Acho que elas dão todo um toque, né, no paisagismo. Lembrando que essas são as de grande porte, tá, gente? Eu vou falar também das de médio e de pequeno porte, plantas para sombra. Agora, as plantas de médio e pequeno porte para sombra são costela de Adão, curcúligo, maranta trialstar, lírio da paz, maranta zebrina, antúrio, orquídea grapete, pacová, todas essas outras, aglaunemas, lamioculca, alpidistra, ciclanto, moreia, tá? Então, todas essas, gente, também dão super certo. Lembrando que não é no escuro, é luz indireta, tá? Meia sombra, sombra. Escuro, aí a gente vai ter que estudar outra vertente aí de paisagismo. Mas, basicamente, são essas. Já usei todas, nunca tive nenhum problema. E é importante que vocês se atentem às características físicas de cada uma, para que, claro, né, na hora de fazer uma composição, uma não se sobressaia entre as outras e acabe que tomem conta do espaço e só ela se predomine, né, no paisagismo. Então, a gente tem que ter um conhecimento aí legal para conseguir fazer essas composições. Nessa mesma linguagem, a gente vai falar das rasteiras, né? Passei para vocês as plantas de sombra de grande porte, médio porte e agora algumas rasteiras. Lembrando que tudo isso que eu estou passando para vocês é o que dá certo na nossa região e eu já experimentei.
Então, dá certo, gente. São experiências muito pessoais que eu tive com os meus clientes, com eles deram super certo. Então, espero que na hora que vocês puderem reproduzir isso, também dê super certo aí com vocês. As rasteiras, a gente tem jiboia, cingônio, maranta leuconeura, solanum, alumínio. Gosto muito do solano, eu tenho usado bastante ele. Não conhecia, eu descobri ele quando eu fui para Rio Preto numa viagem e me encantei. Ele estava no escuro totalmente. E claro que eu peguei já a espécie e já comecei a replicar nos meus projetos. E tive muita. Fui muito bem sucedida, tá? Na aplicação dessa espécie como forração. Super dá certo, tá, gente? Claro, se vocês quiserem colocar pedrinhas, podem ficar à vontade. Mas eu mesma, particularmente, prefiro muito mais colocar uma forração rasteira do que só encher o jardim de pedra ou de casca, enfim. Bom, dando continuidade, agora a gente vai falar sobre sol pleno. As plantas de grande porte, né? Vou começar por elas. Deixei bem ali esclarecida a Araçatuba região, porque é o que vai dar certo aqui na região que a gente mora. De grande porte, a gente tem sete copas africana, pau-ferro, jabuticaba, pitanga, ipês, pau-brasil, resedar, jasmim-manga, ravenala. Gente, a ravenala eu deixei até em negrito. Por quê? Muitas pessoas colocam, muitos arquitetos colocam ela nos projetos, mas esquecem que a ravenala, gente, ela vira uma palmeira. Então, ela cria um tronco. Então, se atentem nisso. Uma substituição muito boa para ela é a Estrelice augusta. Estrelice augusta, diferente desse tronco, ela não cria, ela começa a brotar por baixo, mas ela tem uma característica de crescimento muito diferente e as duas têm o formato de leque, né? Então, se atentem a isso. Palmeira rabo de raposa, também é uma palmeira de grande porte para sol pleno. Deixei em negrito por quê? Gente, a palmeira rabo de raposa, ela tem muita raiz. E eu já tive muitos relatos, né, dos jardineiros, inclusive explorem eles são um poço de conhecimento. Toda vez que eu tenho oportunidade de adquirir conhecimento com eles, eu faço perguntas, eu tiro dúvidas, e eles, gente, de verdade, sabem muito. Então, sempre sejam humildes e sempre tirem dúvidas o máximo que vocês puderem. Isso vai trazer a maior qualidade do serviço que vocês estão prestando. Então, aí, a palmeira rabo de raposa, eu grifei elas porque a raiz dela, gente, é assim, extremamente agressiva. Muitas pessoas colocam ela em piscinas, em regiões que tem muita tubulação. Não é ideal. A longo prazo, ela começa a estourar cano, ela entra, ela enraiza. Então, assim, gente, evitem, tá? Rabo de raposa, o ideal é colocar em áreas que são mais livres de encanamento, longe de piscinas, e é isso. Palmeira veitiamerille, palmeira carpentárias, as raízes delas não são tão agressivas igual a rabo de raposa, então super ok colocar perto de piscina. Palmeira azul, também grifei essa palmeira, justamente porque é uma palmeira que fica enorme. Então, gente, não adianta colocar ela no projeto pequenininha e esperar que o cliente aceite isso, tá? Porque às vezes o cliente compra pequenininha para ficar igual e aquilo fica gigantesco e depois tem que tirar. Então, se atentem, tá? Ao desenvolvimento a longo prazo dessas espécies. E é isso, palmeira areca e o pândanos, né? Que muitas pessoas têm colocado eles nos projetos aí, também gosto muito dele. Bom, então, a princípio, são essas espécies que eu estou trazendo para vocês, de grande porte. A sete copas africana também é uma espécie que ela tem uma raiz um pouquinho agressiva, então pensem bem os locais que vocês querem inserir essa árvore. E é basicamente isso. Sol pleno, médio e pequeno porte, também trouxe aqui, ó, guaimbê, maranta charuto, helicônias, justiça, curculho, orelha de elefante, estrelícia, alpínia, zerumbete, várias, gente. Anotem, sabe? Tomem conhecimento de todas essas espécies. Todas elas eu já testei e deram super certo aqui na região. Capim do Texas eu grifei ele, deixei bem aqui embaixo. Por quê, gente? É um bom exemplo. Sempre pesquisem aquilo que vocês estão colocando nos projetos paisagísticos, principalmente em relação à manutenção.
Porque o capim do Texas vai dando tempo, ele precisa de uma poda drástica. E essa poda drástica, gente, ele literalmente fica no toco, tá? E não é esteticamente bonito de se ver. Então, sempre façam a conscientização do cliente que faz questão desse capim. Ele é lindo, maravilhoso, só precisa desse cuidado aí na manutenção. E é basicamente isso. Não só ele, como muitas outras espécies aqui, elas têm características muito diferentes. Por exemplo, o bastão do imperador é uma espécie maravilhosa, eu sou apaixonada nela. Só que no plantio, ele parece que morre. Ele sente tanto na hora de ser replantado que a impressão que deu é que o bastão morreu. Mas aí ele brota e fica maravilhoso. Então é importante que vocês tenham noção disso, porque a hora que acontecer essas coisas no canteiro de obras, na execução do paisagismo, vocês vão estar preparados para responder o cliente com bastante propriedade, tá? Então sempre estudem todas as espécies. Estou dando aqui de bandeja para vocês tudo que eu já testei que deu certo. Então, eu espero que vocês consigam aproveitar bastante esse conteúdo. Aqui eu trouxe essa foto. Eu gosto muito desse jardim. A gente pode ver a helicônia aqui junto com o guaimbê. A gente consegue ver o alumínio embaixo, o jasmim-manga ali no fundo, uma palmeira também ali atrás, a alpínia, que a gente vê a florzinha da alpínia. Então, é um mix de folhagem que, em conjunto, ele dá super certo, tá? E eu gosto bastante, gente, de trabalhar com maciços, para que todas as plantas apareçam. Às vezes, misturar tudo junto não é legal. Sempre trabalham com maciços, misturem os maciços, mas sempre façam uma pré-visualização de como aquilo vai ficar na estética, né, na implantação. E aqui, finalmente, as rasteiras de sol pleno. Trouxe algumas plantas, né, legais para vocês colocarem aí. Grama esmeralda, grama São Carlos, amendoim forrageiro, hipomeia, trapoeraba, lambari roxo, liriope, cambará rasteiro, grama preta, tá, gente? Todas essas dão super certo. Lembrando que grama que vai na sombra, gente, é preferível vocês colocarem forrações rasteiras, né? Vegetações rasteiras ao invés de vegetações rasteiras de sombra ao invés de grama, tá? Porque a grama ela não se desenvolve muito bem na ausência de luz. A grama esmeralda ela não desenvolve bem. A grama São Carlos até resiste um pouco mais, mas também se tiver muito escuro, se não tiver índice, se não tiver índice solar ali, se não tiver incidência de luz solar, ele não vai, tá? Amendoim forrageiro, mesma coisa, ele não vai bem na sombra, precisa ter bastante claridade, iluminação aí natural. E todas essas outras dão super certo, tá, gente? Então, isso aqui são ideias de plantas rasteiras para o sol. As trepadeiras, também trouxe uma lista de todas as trepadeiras que dão super certo aqui na nossa região. A gente pode falar da tumberge azul, sapatinho de judia, primavera, maracujá. Gosto muito, gente, do maracujá. Eu acho que a folhagem larga dele e a floração dele é uma coisa espetacular. Além de dar maracujá, né? Então, é uma ótima opção aí para vocês colocarem nos projetos de vocês. Hipomeia, sete léguas, congeia, alamanda amarela, falsa-vinha, era unha de gato, jasmim estrela, lágrima de Cristo. A era unha de gato, gente, ela é bem agressiva. Então, todas as vezes que vocês forem colocar ela, sempre dê a opção de colocar a falsa-vinha, que é bem mais tranquila em relação ao desenvolvimento, ao enraizamento, tá? Sempre gosto de trabalhar com a falsa vinha. Dificilmente eu coloco a era unha de gato nos projetos. E a tumberge, gente, todas essas trepadeiras que eu trouxe aqui, é a que mais se desenvolve rápido. Então, também uma informação legal aí para vocês terem é que se o cliente de vocês tiver pressa, né, para fechar algum pergolado, alguma parede, né, um jardim vertical ali, alguma grade, a tumberge é uma ótima opção. De cercas vivas, né? A gente tem aí na foto uma murta topiada. E trouxe aqui uma listinha: murta, clúzia, tumberge arbusto, podocarpus, pingo de ouro, ixória, camélia, viburno. Tudo isso dá super certo, tá?
Então, como cerca-viva, vocês podem explorar todas essas. O Podocarpus, ele não é já foi muito usado, né, antigamente. Hoje em dia, eu não gosto de colocar ele nos meus projetos, porque eu acho que ele cria um tronco, né, de uma árvore mesmo. E eu acho que a longo prazo começa a ficar estranho. Mesmo que ele sempre esteja podado bonitinho, ele começa a engrossar esse tronco. Então, eu sempre dou prioridade para murta e para clúzia, tá? De todas essas são as que eu mais gosto de trabalhar. Aqui, vou falar um pouquinho do jardim clássico. Não vou entrar em muitos detalhes aqui nessa imagem, mas o que eu queria passar para vocês com isso é que a gente aprende muito na faculdade, né, de arquitetura sobre estilo clássico, mediterrâneo, jardim barroco, jardim tropical, mas eles não mostram para a gente como reproduzir isso no lugar que a gente mora. Cada um estuda em uma região diferente, cada espécie vai num clima diferente. Então, aqui eu estou trazendo algumas espécies que dão certo aqui em Araçatuba e região, né? Toda essa região quente que a gente tem no nosso clima. E aí eu trouxe essas imagens para exemplificar para vocês. Por exemplo, essa imagem aqui a gente consegue ver que a gente tem o leucofilo, o pingo de ouro. Então, assim, são espécies que dão super certo aqui na região. A azulzinha, tá? Gente, a azulzinha, eu sou apaixonada nela, ela floresce quase o ano inteiro. Os buchinhos, as aleias dão super certo. A gente tem a íris aqui, ó. Eu amo a íris, acho linda. No Jardim Clássico, ela é muito bem-vinda, tá? Na nossa região. Rosas, no geral, rosas dão super certo. Então, explorem muito isso, tá, gente? Os pinheiros, a maioria deles dão certo aqui em Araçatuba. Ciprestes, tudo voltado a isso, dá certo, tá? Algumas espécies, só estou dando uma pincelada. Caso alguém tenha alguma dúvida, posteriormente a gente pode conversar sobre isso. Aqui, o Jardim Mediterrâneo, eu também trouxe algumas imagens para mostrar para vocês o que daria para a gente utilizar aqui na nossa região para ter essa estética. Vamos começar pela oliveira, né? A oliveira é uma das maiores características de um jardim mediterrâneo em si. O alecrim, gente, o alecrim ele é essencial, tá? O alecrim dá super certo, fica lindo e vai super bem aqui em Araçatuba e toda a região, né? Aqui no estado de São Paulo, nessa área. O leucofilo dá super certo, tá? Então a gente tem aí uma incidência legal dele nesses jardins. A lavanda também dá super certo. Eu já plantei lavanda aqui embaixo do sol quente, sol pleno, e também a meia sombra. Então, aqui em Araçatuba, a gente vai lavando assim. Só que, porém, ela tem que estar em meia sombra. Se for sol pleno, direto, ela vai sofrer um pouco mais para se desenvolver. Mas desenvolve. Mas se puder colocar num lugar com meia sombra, é melhor. Principalmente sem ter o sol do meio-dia. O nosso sol do meio-dia ele é muito quente, então ele judia muito dessas espécies. Tá? Os cambarás também dão super certo para a gente reproduzir esse jardim. Também para a gente reproduzir aqui o jardim clássico, os cambarás, eu gosto muito deles. Todas essas que eu estou falando, gente, são plantas perenes, tá? E aí a gente tem as plantas anuais, que tem que fazer as reposições. Mas vamos dar ênfase nas perenes, que é o que o pessoal mais pede aí para a gente nos projetos. E aqui eu trouxe, né, algumas inspirações de uns projetos já executados. Eu acho que é muito legal que vocês tenham ciência dos maciços. Então, eu trouxe aqui para vocês um maciço, por exemplo, essa primeira foto, a gente tem um maciço de licoala, liriopes embaixo, né? E aí a gente tem o pântanos aqui em cima. E aí, é legal também trabalhar com a iluminação nesses espaços, né? Gente, olha como que isso aqui bem iluminado fica bonito. O curcúligo aqui embaixo, as marantas charutos aqui, o guaimbê aqui, então a gente consegue ver bem nitidamente os maciços vegetativos. Aqui é a mesma coisa, tem um maciço bem grande de inhame negro, jabuticaba, a gente vê alpine aqui no fundo, uma folha de costela de Adão, uma folha de guaimbê. A gente consegue ver bambu ali atrás, uma falsa vinha no muro. Eu gosto muito, gente,
desse aspecto, né, que essas composições têm. E a gente consegue enxergar todas essas espécies. A gente consegue ver os maciços aqui. Mesma coisa nessa imagem aqui de cima. A gente consegue ver o curcúligo, consegue ver as costelas de Adão, consegue ver aqui ó, um pedacinho de uma tumbergia, tá? E aí ali as fênix que a gente tem ali atrás. Então, assim, é muito legal isso. Eu gosto de trabalhar com esse conjunto de vegetações da mesma espécie, porém fazendo uma composição muito bonita. Bom, então é basicamente isso, gente, que eu queria apresentar para vocês. Chegamos aí no fim dessa palestra. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, que tudo tenha ficado o mais claro possível. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre as espécies, vocês podem entrar em contato comigo. E é basicamente isso. Larissa, foi sensacional. Muito obrigado por todo o conhecimento que você trouxe. Muitas das espécies aí que você mostrou, eu realmente não conhecia, não sabia que ia facilmente na região, né? Então, até eu trouxe uns quesitos aqui para a gente perguntar, para a gente bater um papo, para a gente ir para essa reta final. Por exemplo, claro, você é um arquiteto urbanista. Inicialmente, você inicia a concepção de um projeto arquitetônico em termos construtivos, né? E aí eu pergunto para você, como que, às vezes, você mostra ou consegue, dentro da concepção de um projeto, inserir o projeto paisagístico para talvez, às vezes, para um cliente que não queira investir muito em paisagismo? Calma, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Como que eu apresento esse projeto paisagístico para um cliente que não tem interesse em fazer esse investimento? Exatamente. Ele quer o projeto seu arquitetônico, porém, a hora que você faz a concepção do projeto paisagístico, ele fala, eu não vou investir nisso agora, ou a minha intenção não é essa, né? Como que é essa tomada de decisão? Olha, então, geralmente os clientes me procuram naquela fase do final da obra, né? Às vezes já tem alguns que já me procuram no início da obra. Esses que já me procuram no início da obra, eles já querem um projeto paisagístico antecipado para já organizar financeiramente aquilo que eles precisam investir nesse projeto. Tá. Então, esses clientes, eles são muito mais bem preparados para receber o paisagismo, quando está no início da obra. Já aquele cliente que chega para mim no final da obra, já acabou tudo, né? Acabou dinheiro, acabou tempo, paciência. Então, sempre é aquele cliente que, no fim das contas, vai pôr só grama por enquanto e vai ficar na grama. Mas a gente sempre tem uma conversa muito bacana, porque o projeto, ele é feito não só para ser executado agora, mas é um norte para o futuro. Então, eu sempre falo isso para os meus clientes. Eu falo, olha, tudo bem, você não vai executar esse jardim agora, mas futuramente você precisa de um projeto para ter o resultado que você deseja. Sim. Então, muitas das vezes, é importante essa conscientização. Às vezes o cliente não vai querer investir isso agora. E também, claro, a gente consegue substituir as espécies por plantas menores, né? Existem espécies no mercado que são muito mais caras que outras. Então, também tem maneiras da gente baratear esse orçamento, baratear esse projeto paisagístico. É importante que o profissional que esteja executando tenha noção disso, tá? Por que eu te pergunto isso? Porque, por exemplo, eu vejo assim, talvez, né, o desenvolvimento na concepção do projeto, né, a pessoa ela acaba se esquecendo que ela precisa, por exemplo, de algumas situações para ter um paisagismo. Nem tem um conhecido meu que recentemente construiu uma casa, e aí uma casa razoavelmente grande até, e a hora que falaram para ele quanto ele iria poder vir gastar com o sistema de irrigação, ele falou, opa, não vou investir nisso agora. Só que ele fez um paisagismo não como ele gostaria. Então, assim, o que eu, dentro do que você me falou, que eu acho que as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, precisam entender, que quando você vai apresentar um projeto arquitetônico,
que quando ela vai fazer a associação do paisagístico, ela tem que estar no início da concepção, porque algumas tomadas de decisão tem que ser lá atrás. Sim. Foi do mesmo jeito que você apresentou aquela casa da janela com que né, do lavabo, né? Que a janela para ser coberta, talvez. Sim. E se ela não tivesse um ponto d'água ali perto? Sim, com certeza. Por exemplo, entendeu? Não, e inúmeras vezes eu já me deparei com situações onde tinha canteiro, mas não tinha ponto de água. Então aí tem que quebrar tudo, sabe, refazer, é complicado. Mas sim, desde o início do projeto arquitetônico é muito importante que já tenha uma prévia desse paisagismo. O arquiteto que for executar esse projeto arquitetônico, ele precisa estar ciente das espécies que ele está colocando ali para atingir essa estética. Porque a maioria dos clientes que eu procuro, eles querem ao máximo seguir o projeto que o arquiteto apresentou para eles, principalmente em fachadas. Então, sim, eu acho que tem que ter, sim, um estudo prévio disso, uma pré-concepção, e eu acho também que os arquitetos, eles precisam conscientizar os clientes dos valores a serem investidos em cada etapa da obra. Sim. Não só na marcenaria, mas no paisagismo, revestimento. Muitos clientes não têm noção disso. Então, às vezes, acaba orçando um paisagismo e aí fica aquela coisa estrondosa e ela fala, meu Deus, eu não sabia que eu ia investir tanto. Então, eu acho que essa conscientização ela tem que começar desde o início do projeto, desde o primeiro contato com o cliente. Quanto que você pretende investir? Você vai querer deixar essa área jardinada aqui? Saiba que você já vai investir aí em torno de tanto. Eu acho que os arquitetos eles precisam ter um pouco de noção, estudar um pouquinho mais o valor das espécies, né, para ter uma ideia do que dá certo, o que não dá, os valores de tudo. Eu acho que é muito importante isso. E muitos arquitetos não preparam os clientes para receber esse tipo de coisa. Que talvez até, na verdade, eles acabem focando no desenvolvimento de um projeto arquitetônico e às vezes esquecendo efetivamente da importância desses acabamentos da obra. Exatamente, até no desenvolvimento do mood board, né? Que você precisa ter um repertório assertivo, conhecer materiais para poder trazer isso para o seu cliente, né? Exato. Quando você pensa em viveiro, né? Espécies, o que você pode falar para nós, assim, talvez na questão de você ter um viveiro para atender a região de Araçatuba? Certo. Bom, minha família inteira, né, trabalha com paisagismo desde que eu me conheço por gente. Meu avô é produtor e eu sempre tive muito contato com isso. Isso facilitou com que eu tivesse mais facilidade em reconhecer todas as espécies e sempre vivi muito no meio disso. Mas a dica que eu tenho para quem não está nessa realidade igual eu é que toda vez que for iniciar um projeto paisagístico, vá nos viveiros locais, né? Porque lá eles têm profissionais especializados só para ajudar vocês a darem dicas, mostrarem as espécies. Então, assim, todos os viveiros de plantas que eu conheço, não só o da minha família, todos eles têm esse preparo. E é o maior prazer para eles explicar as plantas para os arquitetos, até porque isso vai facilitar a nossa vida posteriormente para executar orçamentos. Né? Eu também trabalho para o viveiro, né, da minha família e eu executo muito orçamento de paisagismo também, de quantitativos e tudo mais. E eu gosto muito quando os arquitetos me procuram para tirar essas dúvidas, porque aí a gente já consegue deixar tudo meio que pré-alinhado e o próprio cliente já tem noção de quanto que ele vai investir. Então, às vezes, se o arquiteto tiver uma ideia de paisagismo e quiser ter uma noção do investimento, ele já pode ir nesses viveiros locais para ter uma noção de quanto que vai ser investido. Isso vai ajudar no resultado final do projeto e na qualidade do serviço que vai ser entregue. E no caso de vocês, o viveiro de vocês é aberto à visitação nesse sentido? 100%. 100%. O nosso viveiro, ele chama Locatelli Plantas, né? Ele fica na rua Guapeí, 1456, Vila Carvalho, aqui em Araçatuba. A gente tem uma gama gigantesca de espécies frutíferas, árvores,
vasos. Então, é aberto, né, todo horário comercial e sempre vai ter gente ali disponível para ajudar e tudo mais. E aí, por exemplo, eu penso assim, né? Atrelado a isso, dependendo do tamanho do projeto, do tamanho da obra, eu vou precisar do sistema de irrigação, né? Certo. Então, assim, eu não sei se eu estou falando de forma assertiva, mas talvez por conta de falta de mão de obra, talvez por conta de, por exemplo, está um pouco defasado os preços, né? As pessoas não entendem, ou melhor, às vezes não enxergam que para uma determinada situação, exemplo, por exemplo, eu tive recentemente fazendo um curso fora, e aí, numa determinada hora do dia, em um dos dias que eu estava viajando, de repente eu ouço barulho de água. Falei, meu, mas o que pode ser isso, né? Uma cidade onde os canteiros centrais, todos com irrigação automática. Então, a gente vê que em alguns locais a preocupação com isso é muito maior, né? Inclusive, uma vez também, durante uma outra viagem, eu tive num viveiro de aquela palmeira imperial, as Canárias. Sim. Você andava por ruas, era como se fosse um sítio, dentro da cidade, com ruas que você ia vendo. Então, assim, eu acho que essa situação de você visitar um viveiro, de você ter essa proximidade, de você estar em contato com quem entende, acaba sendo muito mais assertivo na hora de você definir o projeto, né? Muito mais, assim, como experiência própria, trabalho com isso já faz 7 anos, mas assim, ainda sou relativamente muito nova nessa área, né, comparado com todos os outros que trabalham junto comigo, e sempre eu tenho algo a aprender com eles, sempre eles têm uma dica, sabe, a ser levada em conta. E em relação a essa questão da irrigação, sempre tem que ter uma concepção anterior. E mesmo que a área não esteja preparada para receber a irrigação, dá para ser feito um estudo sobre isso para inserir a irrigação nesse local. Inclusive, na nossa própria empresa, a gente faz a irrigação. A gente tem também, às vezes, faz combos de irrigação junto, né, com o projeto. Então, é muito legal. A gente recentemente começou a trabalhar com isso e não era tão disseminado aqui em Araçatuba, né? Projetos de irrigação. Geralmente o pessoal buscava muito fora isso. Mas hoje a gente está conseguindo atender esse público. Porque a gente vê que tem uma demanda, né? A gente tem uma demanda muito grande e eu acho importante ter a preparação, sabe? Às vezes o cliente não tem o dinheiro para investir na irrigação, mas ele precisa estar preparado para futuramente ele querer, né? E é isso, é basicamente isso. Aquelas imagens em 3D que você faz aquela associação de programas, quanto tempo leva para renderizar tudo aquilo? Ai, depende. Assim, ó, por exemplo, a primeira casa ali, eu tive que modelar tudo aquilo, modelei a casa inteira, organizei todos os blocos. Eu acho que em torno aí de uma semana. Menos até, vai, uns 3 dias muito bem trabalhados. Por que eu pergunto isso? Porque até a hora que a gente vai desenvolver, e aí vocês como arquitetos, né, que às vezes demanda uma renderização 3D, né, a gente tem que entender que às vezes o investimento precisa ser feito para eu ter aquela tal história, né? Se eu quero atender e se eu quero ter um diferencial, eu preciso às vezes ter um investimento. Sim. Até para eu poder entregar algo melhor para o meu cliente, né? Sim, então, isso é interessante. Com certeza. Mas, assim, no geral, as imagens em 3D demandam muito tempo. Eu tô te falando 3 dias só da fachada. Mas, tipo, tem toda a parte da casa. Então, tipo, não é só um canteiro ali. São várias coisas. Cada imagem demora para ser renderizada, né? Tem o tempo ali de render. E dependendo do programa, do computador, alguns demoram mais que outros. Então, é trabalhoso. E ainda mais eu que passo em vários programas, né? Não passo só em um. Sim, mas demora.
Mas É tempo, né? é tempo. Para finalizar aqui, porque senão eu percebo que a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando, né? Mas eu não quero tomar muito seu tempo. Qual que é essa pergunta para finalizar? Quando um cliente, tá? Ele te procura para fazer um projeto paisagístico e na maioria das vezes, que nem por exemplo, eu achei muito lindo aquele projeto que você mostrou que você fez em Varginha. Eu particularmente prefiro os pinheiros, tá? Sim. Eu acho muito mais interessante. Pena que o nosso clima não seja tão propício para. Mas quando o cliente quer uma vegetação que efetivamente não é da nossa região, como que você consegue sair dessa saia justa? Eu sempre explico para ele os motivos dessa vegetação não dar certo e eu sempre proponho espécies similares que a gente pode substituir com segurança aqui onde a gente mora. Então, muitas vezes, por exemplo, foi o caso do fórmio que eu citei na palestra. Já tive 2 clientes que já me pediram esse fórmio e eu falei, olha, aqui não vai, já plantei em outros paisagismos, não deu certo. A gente consegue substituir pela moreia, que é uma opção perene, super resistente, que vai ficar super bem e tal. Então, assim, eu consigo fazer essas substituições e na maioria das vezes os clientes acatam, né, por confiar aí na nossa indicação, mas já aconteceu do cliente insistir naquilo. E aí, é claro que a gente vai atender ele. A gente fala, não, tudo bem, mas tem um porém. Se essa planta não resistir, eu quero deixar bem claro, né? Eu sempre faço uma ata aí da reunião ou deixo alguma coisa bem assim esclarecida que não é minha indicação e dos motivos para não ser. Porque senão sobra depois para Se você não sobra, até exatamente. a recomposição ou a troca da planta, isso aí é complicado também, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre deixo o mais claro possível, porque já aconteceu do cliente pedir para mim uma espécie, eu falar que, olha, aqui não vai, se for, vai ficar no máximo bonito uns 3 meses, depois vai ficar feio. E ele falou, mas eu quero tentar mesmo assim. Daí plantou. Aí deu um tempo, ele falou, tá morrendo tudo, eu quero que você reponha, mas reponha do seu bolso, porque você que escolheu. Então eu sempre tento deixar registrado, sabe? Sempre deixo tudo registrado para não ter esse risco, principalmente de espécies que eu tenho certeza que não vai dar certo. É uma situação complicada, ainda mais vocês que trabalham e lidam com comércio e lidam com pessoas, né? É um jogo de cintura muito grande, né? Sim, com certeza. Mas, claro, sempre sugerir espécies que são melhores é muito mais viável e eles costumam acatar sempre, super fácil. Aqui não dá certo, vamos tentar essa. Então, no final das contas, são muito poucos aqueles que realmente insistem em alguma coisa que não funciona, sabe? Legal. Larissa, então, assim, eu queria te agradecer imensamente. É extremamente prazeroso ver que uma arquiteta tão jovem, né, e está aí tão empenhada nessa situação de apresentar projetos mais assertivos na área de paisagismo, que é uma área que eu vejo assim que tem uma falta de demanda de profissionais habilitados e que conheçam da área. Então, assim, está de parabéns pelo seu conhecimento, sua didática, sua simplicidade na hora de expor tudo isso. A gente percebe que você realmente tem conhecimento na sua área. Então, de parabéns, a gente deseja tudo de melhor aí sempre para você. Então, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que esse momento vai ser de grande valia aos participantes, que vai agregar muito em sua vida profissional e pessoal. Então, em nome do Unisalesiano e do nosso Congresso Internacional, o CIT, eu quero te agradecer a participação e já fica aberto o convite para novas oportunidades, você poder vir à instituição para a gente continuar com esse nosso bate-papo. Perfeito, Juliano, muito obrigada. Eu que agradeço imensamente pelo convite. É um prazer compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com todos vocês. Espero mesmo de coração que tenha ficado o mais esclarecido possível. Com certeza ficou. Consiga ter passado, né, a mensagem que eu queria, que às vezes a gente sabe como fazer um projeto paisagístico, mas não sabe o conteúdo que dá certo aqui, né, na nossa região. Então eu passei não só a minha metodologia de apresentação,
mas também aquilo que dá toda a munição, né, para ser usada nesses projetos. Então, foi um prazer e, com certeza, futuramente aí vamos ter mais trabalhos juntos. Com certeza. Ó, um abração, fica com Deus. Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, Juliana. Eu que tchau. agradeço.